Você, torcedor do Vasco, tem uma dúvida. Qual é o time que vai estrear sábado no Campeonato Brasileiro? Aquele que nos encantou contra o Flamengo? Ou, infelizmente, esse que deixou uma péssima impressão diante do Botafogo? E aí, hein? Vamos ouvir nesse AVNews ele que dançou na vitória em cima do Flamengo e que hoje falou, o meia atacante Morato, que também é uma situação diferente. Porque sem Marquinhos Gabriel, será que ele pode jogar mais uma vez por ali? Não tem jogado tão bem. Vamos ouvi-lo e vamos falar também do nosso adversário, o Operário. E hoje vamos até Ponta Grossa. Aqui o canal Atenção Vascaínos é assim, ouvindo a notícia aonde ela estiver. Vamos falar da apresentação dos reforços. Amanhã tem 3 dando a cara para a torcida. E o Conselho Deliberativo do Vasco aprova a modificação para o sócio. E também aprova possível empréstimo, se houver necessidade, milionário. E vamos falar de mais um adversário do Vasco na Série B. Hoje vamos até Goiânia ouvir as notícias do Vila Nova. Essas e outras notícias de um AVNews lotado, recheado. Ô, alegria! A gente vem já já, depois que ela tocar. Vem, guitarra! Que tal ganhar até R$4.000 por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Dê aquela curtida, aquele like, espalhe esse link para todos os seus grupos. Não vem com papo de que não tem grupo, não. Até eu que não sou de grupo, estou no grupo. Grupo da família, grupo dos amigos, grupo do trabalho. Pega o link e distribui, porque mais vascaínos vão saber que o AVNews está entrando no ar. Aliás, muito obrigado pela enxurrada de carinho, de amor. Fico tão feliz quando vejo uma mensagem, olha, eu não consigo passar a noite sem ouvir o AVNews, sem estar ligado no canal Atenção Vascaínos. Isso nos dá uma alegria, uma satisfação que vocês não têm ideia. Para aqueles que não gostam, tranquilo, é da profissão, é da atividade. Mas a gente espera que a grande maioria possa estar gostando. Nós que passamos essa semana 153 mil assinantes, reforçando o nosso time, reforçando a nossa qualidade e dando, acima de tudo, muito carinho àquilo que a gente faz. Porque você, torcedor do Vasco, merece. Porque o que você faz pelo clube é o mínimo que a gente pode fazer. Para nós isso aqui é trabalho, mas é um prazer gigantesco. É uma honra poder falar do maior clube desse planeta. Que estreia sábado contra o Operário de Ponta Grossa, às 11 horas da manhã em São Januário. Mas olha, tem uma dúvida. Porque isso aí o torcedor realmente está com a pulga atrás da orelha. E a gente participou hoje da entrevista coletiva do meia atacante Morato na Vasco TV. E muitas perguntas eram em cima disso. Da juventude do time, da estreia, da questão do time ter jogado mal nas últimas partidas. Dúvidas. Dúvidas e mais dúvidas. Porque o Vasco que jogou contra o Flamengo e venceu bem por 3-1, Morato brilhou intensamente, não vem sendo o Vasco dos últimos jogos. O que está acontecendo? Será que esse time está virando o fio? Olha, provavelmente vai ser um time desfalcado de novo. Marquinhos Gabriel e Leandro Castan continuam fazendo tratamento. Não aparecem nem na foto. Há uma dificuldade de informação sobre saber se os jogadores vão jogar ou não. Mas, a princípio, pelos boletins, papo dali, papo da colar, Castan tem até mais chance, mas é difícil porque não treinou a semana inteira. Dificilmente, para uma estreia, o técnico Marcelo Cabo vai colocar 2 jogadores que
só tiveram atividade no DM e na sala de musculação. E talvez nem para o jogo do dia 1º contra o Boa Vista, o jogo da nova fase da Copa do Brasil. O que pode acontecer, sim, para o jogo do outro domingo contra a Ponte Preta em Campinas. E diante disso, Ricardo Graça deve entrar na zaga e aí a dúvida no meio. E quem deve jogar é Morato, que vai falar agora aqui no AVNews sobre essa situação dele jogando no meio, que não tem rendido tanto. Ele vai deixar claro, prefere jogar em outra posição, mas para jogar, ele aceita qualquer coisa. Não é isso, Morato? Cara, eu me sinto muito à vontade de jogar do lado esquerdo, do lado direito, ou centralizado, então pode ser até lá na frente, no lugar do homem, né? Brincadeira. Ou no lugar do homem, ninguém entra no lugar do homem, não. Mas eu me sinto à vontade de jogar e estou disposto a ajudar o Vasco em onde quer que seja a posição. Ah, Morato, você tem preferência? Tenho, do lado direito. Mas se eu optar por mim jogar centralizado do lado esquerdo ou aonde quer que vá, eu vou, me sinto à vontade e me coloco à disposição para poder ajudar o Vasco em qualquer que seja a circunstância. Morato chegou, teve o problema no pubis, vocês devem se lembrar que até atrasou um pouco a sua apresentação, e sentiu no início, mas depois pegou no breu e não tem saído mais da equipe. Ele fala da sua evolução física. Me sinto à vontade desde o primeiro dia que eu cheguei, né? Fisicamente eu ainda demorei um pouquinho, né? Acho que uns 4 jogos. E na verdade eu precisei desses últimos 15 dias para poder assim, chegar num nível bom, né? Falar que tá 100% é complicado porque vira e mexe, a gente sempre tem um desgaste muscular, né? Alguma coisa assim, mas a galera tem controlado bem, mas eu me sinto muito melhor do que quando eu cheguei fisicamente, né? Então eu tô pronto e preparado para essa estreia. Morato hoje falou uma frase sensacional. A Série B é o seguinte: se não der para ganhar, não se pode perder. Todo pontinho é importante. Ele, que em 2019 foi destaque do Bragantino, fez o gol, inclusive, que classificou o Bragantino para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2020. Fala até que ponto a sua experiência na Série B pode trazer algum fruto para esse jovem time do Vasco. Cara, o que eu tenho de experiência de Série B, cara, é o seguinte: jogo que não dá para ganhar não se perde. Ponto é importantíssimo, seja ele em casa ou fora de casa. E competitividade. Não importa se é no sul, se é no norte, no nordeste, no centro-oeste, não importa. Tem que ter competitividade. E ponto a ponto, o jogo que não der para ganhar, ou o jogo que talvez a gente acha que deveria ter ganho e ganhou e empatou, o importante é que pontuou e a gente continua numa crescente. Porque o campeonato é longo, né, cara? E se for ver no final eu vi um resumo aí de alguns anos de equipes de Série B que não subiram, que bateram médias de pontos, de mínimo de pontos, né? E não subiram por um ponto, ou por um gol, ou por algum critério de desempate. Então, pontuar nessa competição é importantíssimo. E a pergunta que tem que ser feita: o Vasco que vai jogar a partir de sábado, Morato, é o Vasco que enfrentou o Flamengo? Ou é o Vasco que deixou uma impressão preocupante diante do Botafogo? Oscilar faz parte, né? O jogo do Flamengo tinha porém assim, importante, né? Um clássico, e onde a gente também jogava uma decisão, porque se ali a gente perde ou empata, a gente também já estaria eliminado, né? E existia um tabu, existe uma história, né, nesse clássico. Então, esses fatores fizeram muita diferença no nosso comportamento. Não que nos outros jogos não tivemos também. E em relação ao Botafogo, que você falou que fizemos jogos abaixo do esperado em relação ao Flamengo, cara, tinha um time competitivo do outro lado e que eles mesmos encaram que fizeram o melhor jogo do ano deles. Então, tem méritos do outro lado, né? Não é o Vasco que deixou de produzir, ou o Vasco que se tornou um pouco mais vulnerável, ou que se confortou de acordo com os adversários. Então, a gente, claro, tem uns parâmetros, vocês usam isso para avaliarem os nossos jogos.
Mas é isso, cara. Não dá, um dia bom, outro ruim, mas a gente vai tentar encontrar um caminho aí de regularidade. Nessa posição poderia jogar um jogador que você está vendo imagens aí, que ainda bem está voltando. O jovem meia MT, correndo, participando de atividades no campo e pode ser um reforço para breve. Mas não estará também à disposição de Marcelo Cabo para o jogo de sábado. O time mais provável, olha aqui, Vanderlei o goleiro, Léo Matos o lateral direito, Hernando e Ricardo Graça na zaga, Zeca na lateral esquerda. Do meio para frente é arriscar, porque não há nenhuma pista. Rômulo pode jogar? Pode jogar. Andrei Galarça mais à frente, Morato, Cano e Peck. Rômulo fora, Andrei, Galarça, Morato, Léo Jabá, Germancano e Peck. Meu editor agora ficou louco. É bonequinho pra tudo quanto é lado. Se vira, porque assim está sendo a vida do técnico Marcelo Cabo. E já, no próximo bloco, vamos falar da apresentação dos reforços e vamos até o Paraná para saber direto de Ponta Grossa informações do nosso adversário. O Fantasma vem aí. É o apelido deles. A gente volta já. E amanhã se liga, hein? Por volta de meio-dia e meia, meio-dia e 35, tem começado na hora, legal, em respeito até o torcedor, a apresentação dos 3 novos reforços do Vasco. O volante Michel, que estava fazendo exames médicos hoje, o atacante Daniel Amorim, que fez ontem exames médicos, e o meia argentino Martín Sarrafiori, que você está vendo, inclusive, imagens. Ele já treinou ontem, treinou hoje com o grupo. Os 3 serão apresentados amanhã, meio-dia e meia. Expectativa pela presença deles no boletim da CBF de registros diários. Até agora, pelo menos por enquanto, nenhum deles. Os 3 jogadores não foram inscritos. Terão que sê-los para poder ter condição de enfrentar o Operário no próximo sábado. Aliás, o Operário que hoje vem muito bem representado pela talentosa Letícia Cabral, repórter da rádio Lagoa Dourada FM de Ponta Grossa. Aliás, estará sexta-feira na nossa live. Já fiz o convite à Letícia, ela já deu ok, participou hoje brilhantemente da coletiva na Vasco TV. Vez e voz sempre as mulheres jornalistas, é muito legal. E a Letícia vai trazer informações do Operário, que apresentou seus reforços e vem motivado, tentando surpreender o Vasco sábado aqui na Colina. Fale do Fantasma, querida Letícia. Oi, Flávio. Oi para você que está aqui no Atenção Vascaínos. Um grande abraço. Eu sou a Letícia Cabral, da Rádio Lagoa Dourada FM de Ponta Grossa, no Paraná. Eu tô aqui pra gente conversar sobre as coisas do Operário Ferroviário, que será o adversário de sábado do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse Operário que está praticamente encerrando a sua preparação, fez na tarde de hoje, quarta-feira, praticamente um dos seus últimos trabalhos antes do embarque para o Rio de Janeiro, marcado para amanhã, quinta-feira, no período da tarde, e treina na sexta-feira, local ainda a ser confirmado pela comissão técnica do Operário. Fantasma que contratou essa semana 2 reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive um deles que é bem conhecido do torcedor do Vasco, o atacante Rodrigo Pimpão, de 33 anos, que estava no CSA de Alagoas e assinou com o Fantasma até o final da Série B deste ano. Outro reforço também é o zagueiro Renier, que estava no Mirassol jogando o Campeonato Paulista. Ele que inclusive vestiu a camisa do Operário no ano passado, também na Série B do Campeonato Brasileiro, e retorna agora na condição de jogador definitivo do Operário. Ambos os jogadores já treinam com o grupo comandado pelo técnico Matheus Costa, mas é claro, aguardam seus contratos serem publicados no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. Para esse jogo de sábado, o técnico Matheus Costa contará com o retorno de atletas que estavam entregues ao departamento médico, que é o caso do volante Marcelo, que já jogou no Volta Redonda aí do Rio de Janeiro, do zagueiro Odivan, que veio do Juventude, e também do volante Leandro Vilela, que esteve recentemente jogando aí no futebol português. Seguem entregues ao departamento médico o zagueiro Fábio Alemão, que está se recuperando da Covid-19, o zagueiro Rafael Bonfim, que se recupera de uma artroscopia no joelho, e o meia Pedro Ken, que inclusive também já passou pelo Vasco, que está se recuperando de uma lesão na coxa. Bom, são essas as principais informações do Fantasma, gente. Um grande abraço. É isso, Letícia Cabral falou sobre o Operário. Lembrando, sábado 10h15 começa o nosso pré-jogo. Conto com você, com a sua audiência. Às 11 horas,
como faria o Kaique Fé, Vasco e Operário. E logo depois, na hora do almoço, a gente vai falar, se Deus quiser, de uma grande vitória, o Vasco começando com o pé direito o Campeonato Brasileiro da Série B. Já, mais à frente, vamos falar sobre o que o Conselho do Vasco aprovou na noite de ontem e também uma promoção legal que já vale para o sábado, o ingresso virtual que pode dar uma camisa oficial do Vasco da Gama para você. A gente volta já. Olha aqui, eu tenho um recado importante para você, é da OneFootball. A OneFootball é parceira agora da Confederação Brasileira de Futebol. A OneFootball vai transmitir também o Campeonato Brasileiro. A OneFootball tem todos os resultados, as informações, vai ter online ali, vai sempre dar informação sobre os jogos. Preste atenção, o aplicativo da OneFootball, muito fácil. Aqui na descrição desse vídeo você tem um link, baixa gratuitamente, é um barato. Você coloca lá a notificação, toda hora vai pintar alguma coisa, OneFootball arrebentando também no Campeonato Brasileiro. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E o Vasco hoje lançou uma promoção muito bacana, que me lembra aqueles tempos antigos, quando você ia ao Maracanã, ingresso de papel. Eu tinha vários, você destacava o canhoto na bilheteria e ficava com o ingresso, fazia coleção de ingressos. Para a rapaziada mais jovem, não tem ideia do que eu estou falando. Mas ali nos anos 70, 80 e 90, o ingresso era de papel e com certeza você que está nos ouvindo aqui, está nos vendo, muitos de vocês chegaram a colecionar esse ingresso de papel. Agora, o ingresso é virtual porque não temos nem o prazer de ir ao estádio em função ainda da pandemia. Mas o Vasco lançou, você está vendo aí o tweet oficial do Vasco da Gama, o ingresso virtual. E você vai ver aí a foto do ingresso virtual. É o seguinte, você compra pelo bilhete.com, está lá no site do Vasco, é específico para o jogo. Se você comprar por R$10 um ingresso para cada partida, você pode, se for 10 mil, no caso, torcedores, você estiver no meio desses 10 mil, se você for um deles, você vai ganhar uma camisa oficial do Vasco da Gama no final do Campeonato Brasileiro. Portanto, corra, compra o seu ingresso. Mas olha, não dá para comprar das 38 rodadas não. Sei que teve gente que queria ajudar logo. Eu quis comprar, mas não deu. Já comprei o meu ingresso virtual para o sábado para ajudar o Vasco. Compre, vá segurando seu ingresso, vá fazendo essa coleção. Muito legal, parabéns à iniciativa, bem bacana, muito bacana. E você pode ganhar estando entre esses 10 mil, por isso tem que correr. É uma grana que entra para o clube, você vai estar ajudando o clube e vai ganhar uma recordação. E olha, hoje uma informação bem interessante, muito interessante. Através do VP jurídico José Cândido Bulhões, nós ficamos sabendo que o Vasco começou a pagar rescisão de alguns daqueles 186 que foram demitidos. A ideia, a princípio, foi pagar os que não entraram na justiça contra o Vasco, que não ficaram nesse imbróglio gigantesco. Por isso, esses estão recebendo as suas rescisões. Mas hoje também pude apurar que vai ser feito um contato para que uma nova reunião, para um ajuste, porque não adianta essa coisa, caçou em Brasília, voltou para cá, os funcionários ficando esperando durante todo esse período, é realmente muito triste. Mas deve haver uma reunião para se fazer uma nova rodada de negociações. Mas aqueles que não entraram na justiça, o Vasco começou a pagar no dia de hoje. Olha, o Conselho Deliberativo do Vasco se reuniu ontem à noite e aprovou uma importante marca de reestruturação para sócios e novas adesões. Uma campanha que vai ajudar demais o clube. Capitaneado pelo VP de comunicação, excelente Danilo Bento, o Vasco criou várias situações, vários mecanismos e maneiras de você, torcedor, que não é sócio, entrar de sócio. Você que está inadimplente, você conseguir voltar. Você que quer renovar, poder ter grandes descontos. Tá tudo no site do Vasco. A gente vai dar uma ideia aqui geral, tá? Até o fim de 2021 vai haver um desconto gradativo da taxa de adesão do sócio geral, conforme as seguintes informações. Primeiro, desconto de 20% na taxa de adesão para pagamentos das mensalidades. Aquilo que se paga mensalmente, você vai ter desconto. A taxa de adesão é de R$600. 30% para pagamentos semestrais da taxa de mensalidade. 525 a taxa de adesão. 40% de desconto para a taxa de adesão para pagamentos anuais de taxa de mensalidade. Cai para R$450. Você paga aí os 13 meses,
dá mais ou menos R$900, e você pagando R$450 de taxa de adesão, você paga aí R$1.350 e já é sócio garantido pelo menos por um ano do Vasco da Gama. Houve também aprovação do aumento do desconto para mulheres e a taxa de adesão ao sócio geral e na compra do título de sócio proprietário. Era de 20%, passou para 50%. E o desconto é cumulativo, portanto, as mulheres podem ter desconto de até 90%. Foi aprovado também o parcelamento da taxa de adesão. Era em 5 vezes, passou para 12. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Os sócios estatutários, 50% de desconto para os inadimplentes, com possibilidade também de parcelar em 12 meses, 12 vezes no cartão ou à vista no boleto, tendo que pagar as mensalidades que vão vir. Não adianta você só pagar o passado e não pagar o mês atual. Você tem que pagar o passado e tem que pagar o mês vencendo. O Conselho aprovou também a taxa de reativação de títulos no valor de R$500. Hoje não há como transferir pelos títulos sem o acordo das pendências. Tem vantagens também para sócios remidos. E na secretaria já há atividade plena, campanha em vigor, como eu disse, até 31/12. Uma ótima medida, uma medida muito importante, dando descontos, vai ajudar o clube. Você que não é sócio pode buscar, pode procurar. Tem gente muito competente na secretaria do Vasco. Hoje eu pude conversar com o João da secretaria, a quem eu mando um grande abraço. Segunda eu estou aí em São Januário. Vou fazer minha renovação, vou fazer tudo para mim e para minha filha com o maior prazer, porque o Vasco merece muito o nosso apoio. E o Conselho Deliberativo também se reuniu ontem e definiu algumas situações importantes sobre a questão de grana. 2 pautas foram votadas. Foi aprovado um primeiro mútuo de 16 milhões feito pelo presidente do Vasco com taxas abaixo do mercado. E também foi aprovado, em caso de necessidade, um empréstimo de 40 milhões, se houver necessidade, com taxas não superiores a 10% ao ano, teto. 7,5% a 10%, aí sim. O que a gente está questionando é a questão de empréstimos, porque todo mundo faz isso. Todos os clubes colocam nos seus balanços, nas suas reuniões, necessidade de empréstimos para poder ter fluxo de caixa. Só que você, para ter esses empréstimos aprovados, você precisa ter garantia. E é isso que essa gestão está tentando. O Vasco fez acordos com a TV Globo. A TV Globo, inclusive, vai adiantar 20 milhões para o Vasco da Gama, para o Vasco pagar em parcelas até o final do contrato dela com o Campeonato Brasileiro, no caso, a TV Globo, que termina em 2024. O Vasco conseguiu também ajustar questões de garantias, porque o Banco BMG tinha dívidas, houve uma negociação dessas dívidas e também tudo está andando. Por isso as garantias hoje são muito melhores. Quem quer botar dinheiro sabe que tem a TV Globo, que está ok, o BMG, que está ok. Por que isso? Se você não tem garantia, você não bota grana nenhuma. Hoje, inclusive, saiu uma informação de que o presidente Jorge Salgado poderia casar esses 40 milhões. E eu procurei algumas pessoas de dentro do Vasco que não me confirmaram isso. Disseram que até pode ser o presidente Salgado, que já botou cerca de 25 milhões, sim, do seu bolso nesse início do ano e início de gestão para botar a coisa andando. Tem esse mútuo de 16 milhões, que também é empréstimo de pessoa física, e esses 40 milhões de empréstimo pode ser de pessoa física? Pode ser de pessoa física, mas pode ser de outra pessoa que não o presidente Jorge Salgado? Pode ser também, perguntei isso. Mas pode ser também de uma instituição financeira, por exemplo, o BMG? Pode ser também. Pode ser um empréstimo de um fundo? Pode ser um empréstimo de um fundo. O que aconteceu ontem foi a aprovação por parte do Conselho para que, em caso de necessidade, possa se captar esses 40 milhões. O que deve acontecer? Portanto, essas 2 decisões foram tomadas. O mútuo de 16 milhões, que foi feito pelo presidente, esse aporte que ele fez, e o empréstimo de 40 milhões se houver necessidade. São situações que, é claro, a gente não gostaria que o Vasco passasse, mas acabam passando os clubes por conta das necessidades e dos apertos. E a gente vai ficar aqui cobrando, porque um dia isso tem que acabar. Não dá para viver sempre de empréstimos pessoais, de empréstimos de terceiros para sobreviver. Mas diante dessa circunstância, que bom que as coisas estão sendo aprovadas com mais facilidade. Porém, alguém tem que pagar essa conta um dia. O Campeonato Brasileiro está chegando. E olha, para você poder ganhar um dinheiro com o Brasileirão, chega aqui pertinho. Só na 1xBet.
A 1xBet está louca, querendo que você participe das apostas do dia, de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, todos os jogos você vai ter disponíveis na 1xBet. Aqui embaixo no primeiro comentário, dê um clique, faça o seu cadastro, coloque a palavra promocional Vascaínos. Colocando Vascaínos, você dobra a sua aposta. Colocou 20, vira 40. Colocou 40, vira 80. E aí você vai jogar. Você conhece o Campeonato Brasileiro, sabe quem é melhor, quem não é. Aposta numa dobra, de repente a coisa pode acontecer melhor para um, pode também numa zebra. Corra atrás. A 1xBet paga rápido e paga bem. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E continua a nossa série de adversários do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã é o último, hoje é o penúltimo. Vamos falar do Vila Nova de Goiás, o vice-campeão goiano, que perdeu a oportunidade de ser campeão goiano no último domingo. E hoje eu vou direto a um companheiraço, foi assessor de comunicação do Vila Nova durante 4 anos, o Paulo Massad, e hoje está de novo na imprensa, na Rádio Sagres, uma das mais importantes rádios do centro-oeste do país e que cobre com brilhantismo o Vila Nova. E ele vai nos trazer um noticiário completo daquilo que o Vila pode apresentar na Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, seja bem-vindo ao canal Atenção Vascaínos, querido Paulo Massad. Olá pessoal, eu sou o repórter Paulo Massad do Sistema Sagres de Comunicação. Aqui em Goiânia, estou na cobertura diária do Vila Nova, que chega para a Série B baqueado após perder o título do Campeonato Goiano para o Grêmio Anápolis nas cobranças de pênaltis. O pessoal, tanto da diretoria quanto jogadores, comissão técnica, todo mundo sentiu bastante essa derrota. Tem sido uma semana com o clima mais pesado por conta disso no dia a dia do clube, mas o pessoal já tem que pensar na Série B, que na sexta-feira o Vila já tem a estreia em casa no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga contra o Botafogo, aí do Rio de Janeiro. O Vila Nova que, a princípio, aguarda um resultado do departamento médico em relação ao aproveitamento ou não do seu principal jogador, o meia Alain Mineiro, que inclusive foi desfalque na final do Goianão 2021 por conta de uma lesão na panturrilha. O jogador tem feito tratamento, mas não é certo que estará à disposição do técnico Wagner Lopes para a estreia da Série B. O Vila Nova que tem como objetivo principal a permanência na segunda divisão. É claro que se as coisas acontecerem normalmente dentro de campo ou acima daquilo que é esperado, o pessoal pode pensar também no acesso. Mas principalmente o pensamento inicial é alcançar os 45 pontos e se manter na segunda divisão, até por conta das dificuldades financeiras que o clube passa, principalmente por conta de ações trabalhistas de gestões passadas. Então, se o Vila ficar na segunda divisão, já será um ótimo negócio, segundo a visão dos dirigentes. Se conseguiram algo a mais, evidentemente que vai ser excelente. Afinal, quem não quer subir para a primeira divisão do Campeonato Nacional? Valeu, pessoal! É isso, e amanhã vamos trazer o Londrina. O Londrina, o último clube que nós vamos abordar dessa série de todos os clubes que vão jogar contra o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Você não pode dizer que não sabia, é só procurar. Desde o finalzinho de abril, a gente está falando quase todo dia de algum desses muitos clubes que vão fazer a Série B do Campeonato Brasileiro ser tão emocionante. Que bom que esse material está engrandecendo. E eu queria ter a sua opinião. E aí, gostou? Tá legal? É bom de se informar? Você gosta desse tipo de material? Deixa aqui a sua opinião. E para concluir o AVNews de hoje, eu quero fazer 3 registros. Primeiro, que sábado tem, olha aí, ó, Restaurante do Almirante. Você pode ver o jogo no Restaurante do Almirante com todas as medidas sanitárias responsáveis. Pode ver o jogo, acabou o jogo, pega aquele rango maravilhoso. O Arthur e a rapaziada, o nosso Fabiano, todo mundo esperando você. Sábado, Restaurante do Almirante, é uma boa dica para você ver Vasco e Operário. Só não pode estar no campo, mas você vai ouvir, vai ver pela televisão, vale muito a pena. E pedir a você que não é membro do canal Atenção Vascaínos,
O que você está esperando? Nós baixamos todos os preços, você participa de live, do nosso grupo de Telegram que bomba. Rapaziada, é de um agito impressionante. Venha pra cá, seja membro do canal Atenção Vascaínos, é muito, muito legal ter você ao nosso lado. E também curta o nosso podcast. O podcast do canal Atenção Vascaínos está muito bacana, no Spotify, demais agregadores. Ouça, essa semana com 2 papos muito legais. Olha, amanhã tem um papo interessante, vamos falar do Andrei. Será que o Andrei, ele virou o fio? Não é mais o jogador que todo mundo esperava que ele pudesse ser? E a gente vai falar de outros assuntos. Estarei ao lado do Emerson Rocha e do Felipe Tiru. Você pode ver lá no canal AV+, e também escutar no Spotify e demais agregadores. É isso. Amanhã de manhã, o Bom Dia Gigante é comigo. Estarei na apresentação do Bom Dia Gigante, trazendo notícias para você com o maior prazer e maior alegria. À tarde, o Felipe Tiru vem com o Boletim AV. E à noite, o nosso pelado, o nosso careca Emerson Rocha estará aqui no AV News. A gente fez uma troca momentânea por compromissos pessoais, mas amanhã estarei de manhã cedinho acordando você aqui no canal Atenção Vascaínos. Aliás, por falar em acordar, o Acorda Vascaínos também lá no AV+, com a Jéssica Dias, brilhante. Que profissional brilhante. E a Jéssica Duarte mandando ver nas redes sociais, agitando. O negócio do arrasto acabou, mas ela arrumou um jeito. E a gente está muito satisfeito com o trabalho das duas, rendendo e mandando ver. E sexta-feira o nosso Jean Faísca vai estar aqui. E sábado faz a sua estreia no pré-jogo e no pós-jogo de Vasco da Gama e Operário. Reforçando o time, trazendo mais conteúdo para você, porque você merece muito. Grande abraço, bom final de quarta-feira. Tchau, turma.